E essa história da bandeira 3, hein? Nem os taxistas estão gostando, pelo menos a maior parte deles. Apareceu um sindicalista, um representante de uma ala dos taxistas, porque são alguns sindicatos que representam os taxistas aqui em São Paulo, defendendo a tal da bandeira 3, mas os autônomos, aliás, prometem se reunir hoje às 10 horas da manhã para cobrar o sindicato, porque eles entendem acertadamente, na minha opinião, não sei o que é que os colegas pensam, o que é que os ouvintes internautas pensam, que eles estão tendo a imagem prejudicada, porque o que as pessoas ouvem e concluem, os passageiros, é o seguinte: bom, quando eu sair de um evento ou de um show, eu vou pagar 30% a mais do que a bandeira 2. A lógica da prefeitura, para mim, não faz nenhum sentido. Quer dizer, dá para entender como a decisão aconteceu. E pelo que eu consegui apurar de ontem para hoje, a decisão, como sempre, como muito daquilo que envolve os taxistas em São Paulo, acontece sem ouvir os taxistas. Como ela acontece? A partir de um sindicato que diz que representa os taxistas, mas não representa os taxistas, não tem autoridade para falar sequer pela maior parte dos taxistas em São Paulo, por meio de vereadores que dizem que representam os taxistas em São Paulo e também não têm autoridade para representar os taxistas em São Paulo, que se elegem a 3 ou 4 eleições se julgando como defensores dos taxistas em São Paulo, e isso passa longe de ser verdade, e tem trânsito na prefeitura da capital. Basicamente é disso que se trata. Eles estão querendo oferecer aos taxistas, ou venderam a esse sindicato, que por sua vez tentou vender a mesma versão a alguns taxistas, de que eles receberiam uma compensação financeira, porque o mercado está muito mais difícil, está mais competitivo, é muito aplicativo, agora a perspectiva de mototaxista, embora a prefeitura esteja dizendo que não vai autorizar, mas enfim, o mercado é outro, né? Se a gente comparar com 5 anos. Ao invés de facilitar a vida do taxista, como a gente comentou aqui ontem, de liberar os taxistas de tanta alvará, licença, vistoria, e placa não sei da onde, e exame não sei do que, né? E taxa não sei de quanto. Ao invés de possibilitar os taxistas fazer o que os aplicativos fazem, por exemplo, trabalhar com tarifas que avançam ou diminuem de acordo com a procura, com o momento do dia, a prefeitura diz o seguinte: não, vamos fazer um negócio, a gente vai garantir, além do bolsão para vocês, na saída de um show, de um jogo de futebol, de um evento qualquer, num centro de exposições, 30% a mais na tarifa 2. Então vocês vão lá, entuxa a faca e dá uma girada na barriga do passageiro. E aí os próprios taxistas disseram o seguinte: bom, mas se eu já estou perdendo o passageiro, porque tem um concorrente cobrando menos do que eu, como é que eu vou justificar para esse passageiro que eu vou cobrar o dobro mais 30%? Só se o cara for muito burro, né? O passageiro para pagar isso. O taxista é óbvio, ele sabe o que está se passando na pista, né? No asfalto. Me parece que o secretário de Transportes não sabe, e nem os vereadores que dizem representar os taxistas também. Agora, hoje às 10 da manhã tem essa reunião, então eu não duvido que a prefeitura volte atrás, porque os taxistas, embora seja opcional, né? É opcional, é importante lembrar, eles não querem porque a mensagem passada para a população é a pior possível. É a pior possível. E depois tem o seguinte, né? Essa velha lei que muitos já tentaram revogar, né? Economistas que parecem mais magos do que economistas e já tentaram ao longo da história revogar a lei da oferta e da procura, né? Ela é tão irrevogável quanto a lei da gravidade, né? E há uma oferta considerável de carros, exatamente por causa dos aplicativos. São quantos táxis em São Paulo? 40 mil, arredondando, né? São quantos carros de aplicativo? Alguns falam em 60, outros falam em 100 mil. Vamos colocar 60 mil. Então você tem uma oferta gigantesca. Os taxistas que vivem sob exigências, algumas draconianas, para que possam trabalhar, Rafael listou algumas aí, eles têm de conviver hoje com os carros de aplicativos, né, que entraram no Brasil de maneira desordenada. Então, é óbvio que para eles o mais importante é que sejam competitivos, que permaneçam competitivos, inclusive nessa imagem institucional que as pessoas têm, não é? Pô, esses caras só exploram, e não é isso. Grande parte da categoria não concorda com isso. E quem tem de ser ouvido? É quem trabalha, pô. É quem oferece o serviço. Agora, quem tiver nesse bolsão aí, em eventos, né, que tá autorizado a cobrar a tarifa 3,
terá de cobrar a tarifa 3 Não, é ou opcional. poderá cobrar a tarifa É 3? opcional. Não. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Isso eu acho importante. Só faltava obrigarem o cara a cobrar. Não é? Aí seria... Aí você mata o cara, né? Não, Aí- seria ridículo. Os caras já estão no limite. Porque quem vai a esse tipo de evento, viu, Zaidan, sabe que é difícil pegar carro de aplicativo na saída, né? É difícil. Normalmente o carro de aplicativo não tem um lugar fixo. Ele vai aonde Você não consegue achar o Não, cara. e onde mesmo- a e localização do seu celular indica. Dependendo e aí, da se você hora tem uma que você multidão, sai, como é que o pois cara é. vai te achar? Às Se vezes- você consegue sair um pouco antes do show, desculpa, Pedro, se Não, você não. consegue sair um pouco antes do show, você consegue pegar o carro. Eu sei porque eu fui, sei lá, faz os últimos 3 shows que teve no Morumbi, eu fui lá, por exemplo, aqui do lado. Então, você vai, se a gente sai mais cedo do show um pouquinho, você pega o táxi na porta. Se você sai na última música, você pega o táxi na rua de cima. Se você sai no final, você vai pegar o táxi 4 quadras para cima, porque vai Francisco todo Morato. mundo pegando os carros dali. Hã? Rebouças, né? É, Na Francisco nós Morato. É mais você fácil vai. de metrô já, né, Zé? É, Ou então vem nossa, aqui na eu já subi Bandeirantes, né? bastante para pegar táxi, porque quis ficar até o Mas final a do chave do show. negócio é Deixa que... seu carro aqui na Bandeirantes, viu, Thaís? E quando você sair do Morumbi, você sobe a pé. Dá pra ir a pé. Pra ir a pé. É, pois é, eu não Fernando, pensei nisso. eu não- a gente foi de táxi, eu não tinha pensado nisso. perto. Boa ideia. Mas isso é quando no Morumbi... Mas pra aí quem o tá aqui, benefício, Zaidan, só para concluir, é esse do táxi, né? Porque você tem o Claro. táxi com uma facilidade que o aplicativo não tem. Mas quem oferece o serviço, ou seja, o taxista, é que deve decidir se esse tipo de coisa é bom ou não. Eles estão impondo goela abaixo do taxista. E tem outro, embora seja opcional, o problema é a mensagem que a prefeitura passou à Sim. cidade, né? Já tem uma coisa entre o taxista e a cidade que não é a melhor possível, não é? Especialmente depois da chegada do aplicativo. Os taxistas estão trabalhando para melhorar, a cidade tentando entender melhor, mas não é uma relação, né? Como já foi anteriormente. Ao invés de ajudar, a prefeitura diz, não, faz o seguinte, vocês estão perdendo dinheiro aí, cobra 30%, pega a bandeira 2, tasca 30% a mais e nós vamos ver o que acontece. Porque chega, quando o cara sai do Allianz, ou quando o cara sai do Morumbi, ele não consegue pegar aplicativo, então vai lá e... Né? E a reclamação das pessoas é exatamente o contrário. A gente fez matéria aqui, você se lembra, Pedro? Num show no Morumbi, não me lembro qual foi, que ninguém conseguia pegar táxi, ou não queria pegar táxi, porque os taxistas queriam cobrar preço fechado. É. Então, não, pra te levar até a Paulista, R$150. O cara falou, não, como R$150? Liga o taxímetro aí, meu. Taxímetro? Não tem taxímetro, é preço fechado. Então... No Rio de Janeiro é muito assim. Não, e muito lugar é assim, né? Então é disso é dessa relação que a prefeitura precisa cuidar, né? Pra trabalhar O táxi como é fundamental. facilitador da O táxi relação. é fundamental. Né? É importantíssimo você ter um bom serviço de táxi. O taxista é fundamental. É um serviço de extraordinária utilidade. O que eles tiram de carros das ruas é uma coisa impressionante. Eles têm um valor muito grande. Agora, o que não pode, o consumidor ele vai tomar a decisão dele. Claro. Mas é fundamental que quem fornece o serviço decida. Você não pode empurrar a goela abaixo dos caras. Né?